Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é André Jota e eu sou responsável de marketing e comunicação da Câmara de Comércio e irei acompanhar-vos ao longo da sessão de hoje. Obrigada mais uma vez pela vossa participação nesta iniciativa, cujo tema é, sem dúvida, muito pertinente e relevante nos dias que correm. Vamos hoje falar sobre a importância da gestão do risco de crédito em tempos de crise. E porquê? Porque uma gestão adequada do risco de crédito permite que as empresas cumpram as suas obrigações financeiras e garantam a sua liquidez, resultando em novos investimentos e crescimento. E para responder a este desafio, é aconselhável conhecer o risco de crédito dos nossos clientes, ou seja, aferir a probabilidade de um devedor tem de cumprir ou não com as suas obrigações de pagamento. Este cálculo, na verdade, nem sempre é fácil, pelo que é essencial que qualquer gestor saiba como gerir tudo isto por forma a otimizar os benefícios e alcançar o seu sucesso. E para nos ajudar a clarificar todos estes temas, tenho comigo 4 convidados que irão partilhar connosco os desafios e estratégias bem-sucedidas utilizadas no que diz respeito à concessão e gestão de crédito. E agora passava a apresentar o nosso primeiro convidado, Paulo Costa, Country Manager da Accessor em Portugal. A Accessor é uma consultora multinacional de referência na área da gestão do risco de crédito empresarial, com mais de 25 anos de mercado, que, através de uma inovadora plataforma tecnológica cloud, aplica inteligência artificial para criar um modelo de risco nas empresas, com acesso a indicadores personalizados para suportar a tomada de decisões com maior precisão. E, antes de passar a palavra ao Paulo Costa, queria apenas recordar-vos de algumas informações. Este webinar está a ser gravado, ou seja, assim que nós terminarmos, ele será disponibilizado no nosso canal de YouTube. Durante a sessão, poderão colocar todas as vossas questões através do chat que está do vosso lado direito na página do YouTube. Desta forma, eu depois poderei colocá-las aos nossos convidados. Chamo apenas a vossa atenção que, caso surjam muitas questões e não nos seja possível responder todas ao vivo, nós iremos responder por e-mail. E agora, Paulo, obrigada por estar aqui hoje connosco e o chão online é seu. Obrigado, Andréia. É para nós um grande prazer estar aqui com a Câmara e aceitar este desafio. Queria também dar aqui um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, portanto, ao Nuno Gonçalves do ISQ, o Pedro Dias da Control Alt e a Sofia Magalhães Pires da Paladino. Eu vou-me servir aqui de uma pequena apresentação para apresentar a Accessor, quem somos e o que fazemos muito rapidamente, portanto, complementando aqui aquilo que já foi dito, e depois fazer mais um ponto de situação daquilo que é como é que está o mercado, como é que está a economia nacional, a economia das empresas nestes tempos de crise. E que desafios e que oportunidades e também que riscos estão associados aos próximos tempos. E é nisso que vou também fazer um ponto de situação e depois lançar aqui um debate com o nosso painel de convidados para podermos discutir como é que, nas suas organizações, estes diretores financeiros ou estas empresas se reorganizaram para fazer face a estes tempos. E, portanto, eu começaria rapidamente por dizer quem nós somos. Portanto, nós somos uma consultora multinacional, como a Andreia disse, com operações na Europa e na América Latina. Temos uma área de negócio também com uma agência de rating e aquilo que fazemos é desenvolver um modelo de risco próprio para as empresas. Este modelo de risco está suportado numa avançada solução cloud que utiliza a inteligência artificial para calibrar indicadores de risco para trazer uma elevada capacidade preditiva. E esta solução é de tal maneira inovadora e disruptiva que eu arrisco-me a dizer que não existe nos mercados onde estamos presentes nenhuma empresa ou nenhuma solução que faça ou que tenha algo de semelhante e de tão completo devido à quantidade e à qualidade de informação que atualizamos diariamente. E, portanto, a nossa proposta de valor divide-se em duas grandes vertentes. A primeira é dotar uma empresa com aquilo que são as melhores práticas do setor financeiro, que é um modelo de risco próprio, proporcionando a tal alta capacidade preditiva para poder antecipar eventos futuros de toda a plenitude de toda a sua carteira de clientes.
e 99,9% das empresas não têm um modelo de risco em Portugal. Eu arrisco-me a dizer que a grande maioria nem sabe as vantagens que é poder ter um. O nível de assertividade, a capacidade preditiva é tão grande que nos países onde temos uma presença mais consolidada, que estamos há mais tempo, estes resultados, este nível de informação já é vendida para mercados financeiros e temos como clientes até os principais bancos. Depois as próprias seguradoras de crédito veem vantagens e são as primeiras a reconhecer aqui um valor se os seus clientes estiverem dotados de um modelo de risco. A segunda grande vertente é o controle e otimização de todo o processo order to cash. Isto permite uma transversalidade a toda a organização, desde a área comercial, passando pelo controle de gestão, pela administração da empresa, informações de suporte à decisão através do Business Intelligence e também automatismos de cobrança que no final vão permitir, para além de reduzir a probabilidade de incumprimento ou reduzir a mora, ter prazos médios de recebimento mais baixos. Mas falando aqui do impacto económico, daquilo que nos trouxe aqui e qual é o resultado deste impacto nas organizações, nós percebemos desde cedo que nem todos sofreram da mesma maneira o impacto desta crise. Houve setores que foram muitíssimo afetados pelo confinamento, houve setores que se tiveram que reorganizar-se, a indústria que se calhar produzia determinadas peças de vestuário passou a produzir máscaras cirúrgicas, ou se calhar que produziam talheres descartáveis de plástico passaram a produzir viseiras ou zaragatoas, outras empresas que os seus canais de venda e distribuição alteraram de um dia para o outro e eles tiveram que se reorganizar, tiveram que repensar a sua estratégia em poucos dias e executá-la em poucas semanas, e depois as empresas que efetivamente perderam o seu ponto de venda e tiveram que procurar pontos de venda alternativos, perderam uma loja física e passaram a ter uma loja online, e depois existem ganhadores também, não é? Portanto, todas as empresas associadas aos serviços médicos, de higiene, e também alguns setores da alimentação. E, portanto, como nem todos entramos da mesma maneira e com o mesmo impacto e com a mesma velocidade da crise, também nem todos vamos sair da mesma maneira. Mas o que é facto é que vamos sair. Mais rápido, mais lento. Neste momento, o Banco de Portugal está a prever e reviu em alta os números para 2022, do ponto de vista de crescimento do Produto Interno Bruto português. Nós fomos impactados acima da média europeia no ano 2020. Estamos praticamente em linha com aquilo que é a média da zona euro para 2021. Em 2022, portanto, estamos a prever crescer acima da zona euro e para 2023 também. Isto é, mais do que uma luz ao fundo do túnel, eu diria que nós estamos a chegar à saída do túnel. E os sinais de retoma estão aí, estão evidentes. Fiz aqui uma compilação de algumas notícias dos últimos dias, de várias fontes de informação. 2021 arranca com o aumento das exportações, a economia europeia registra crescimentos em abril, o nível de emprego mantém-se na maioria das empresas, existe um número muito significativo de novas empresas, portanto o número de novas empresas volta a crescer e é perspectivado que surjam muito mais e que cresçam muito mais nos próximos tempos. A taxa de inflação homóloga estabilizou em março, o nível de confiança dos portugueses muito importante para o consumo interno voltou a subir. A pandemia leva os portugueses a reforçar algumas poupanças, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que gastar esse dinheiro, e Portugal, de um país que está muitíssimo dependente do turismo, o turismo tem um peso muitíssimo grande na nossa economia, foi reeleito pela 4ª vez consecutiva, salvo erro, o melhor destino da Europa. Mas como em todas as perspectivas de crescimento e em todas as oportunidades, há riscos também associados. E é necessário ter uma gestão eficaz do risco de crédito, que é isso que nos traz aqui hoje também. Nos últimos dias foi publicado um estudo de uma seguradora de crédito em vários órgãos da comunicação social, onde diz que a morosidade é, de facto, um problema que vamos sentir nos próximos tempos, a morosidade nos pagamentos. E, de facto, 2 em cada 3 empresas portuguesas
estão afetadas pela mora nos pagamentos. E existe um perigo de que 1 em cada 10 empresas corre o risco de fechar devido à morosidade nos pagamentos. É, de facto, um fantasma que temos para frente e que temos que sabê-lo gerir da melhor maneira. E estes números, este estudo, a nós não nos espanta. Não é nada de novo para nós. E não é nada de novo para nós porque no nosso ecossistema de clientes isto já é visível há bastante tempo. Temos aqui uma amostra de 300 empresas ibéricas. Portanto, nós integramos 2 milhões de transações comerciais por dia e é notório que principalmente nos últimos 2 meses, a dívida vencida tem estado a crescer. De abril para março ela cresceu 9,64% e o aging da dívida aumentou de fevereiro até abril, portanto, nos últimos 2 meses, 4,3 dias, passando de 47,1 de média para 51,4. E isto numa altura em que as empresas estão descapitalizadas, estão muito necessitadas do crédito comercial para se poderem financiar, este aumento do risco é um contrabalanço face à cedência de crédito comercial. E de maneira nenhuma se pode continuar a olhar para o risco como sempre se olhou, porque é necessário ter mais capacidade preditiva na tomada de decisões. Porque a informação pública hoje, ela já por si era estática, genérica e obsoleta, a informação pública dos típicos relatórios de crédito, que são iguais para qualquer empresa que os consulte, hoje é mais irrelevante. É mais irrelevante porque estamos a olhar para contas de 2019, quando de facto em 2019 nem sequer se sabia que existia o Covid-19 ou não tinha impacto nenhum no nosso mercado. E, portanto, quando as empresas têm que assumir mais risco próprio e conceder crédito comercial, porque essa é uma necessidade que o mercado vai pedir, vai exigir, e nós, para sermos competitivos, temos que ceder a ela, não nos podemos continuar a basear em informação pública. Também as seguradoras de crédito e quem tinha o seu modelo de risco apenas suportado por um seguro de crédito, o seguro de crédito é importante, está no fim da linha, é a rede que nos salva de cair, não é? Mas não deve ser a única ferramenta de gestão de risco, não, deve ser complementada com boas práticas, com um modelo de risco. E, portanto, as seguradoras de crédito também têm o seu modelo, não é? São uma empresa também, e atentas ao ciclo económico negativo e a eventos negativos reportados, também reduziram as coberturas das suas carteiras de clientes. E o grande desafio que vamos ter aqui pela frente e que os nossos parceiros e convidados aqui presentes vão-nos poder também elucidar é como é que eu consigo otimizar as minhas equipas, o meu processo order to cash, onde é que eu vou encontrar informação credível e atualizada para suportar as minhas decisões. Será que eu posso conceder crédito sem me expor demasiado ao risco e sem aumentar a minha mora? E é isso que vamos procurar saber, portanto, junto deles, aqui numa amigável conversa de painel, onde esperamos que vale a pena e daqui a 45 minutos aproximadamente possamos dar como bem emprego o tempo que despendemos aqui neste webinar. Muito obrigada, Paulo, aqui por esta partilha e também por alguns insights que eu acho que foram valiosos e que fazem todo o sentido e que vão ajudar com certeza agora a lançar aqui esta próxima conversa que será moderada por si. E então eu passava a apresentar os nossos 3 convidados seguintes, a Sofia Magalhães Pires, que é a diretora financeira da Mendes Gonçalves, empresa produtora de vinagres e molhos alimentares, que deverão conhecer pelas 2 marcas, a Peninsular ou a Paladin. A Mendes Gonçalves desenvolve novos produtos a pensar no mercado internacional, mas simultaneamente é uma aposta muito forte no nosso mercado interno. Depois temos connosco o Pedro Dias, Chief Operating Officer na Control Auto, que foi constituída e iniciou a sua atividade em 1993, tendo como objeto social exclusivo o estudo, gestão e exploração do controle técnico automóvel.
Maioritariamente detida pela Brisa, sua acionista desde a primeira hora. Apresenta uma aposta contínua na inovação e no desenvolvimento dos seus colaboradores, permitindo assegurar um serviço de excelência rigoroso e merecedor da confiança dos seus clientes. E convidava agora o Nuno Gonçalves, diretor-geral e financeiro do ISQ, a juntar-se a esta conversa. O ISQ é uma entidade privada e independente que entrega valor através de soluções integradas e inovadoras. Encontra-se presente em 14 países e tem mais de 50 anos de história a apoiar os seus clientes na redução do risco, melhoria do desempenho operacional e aumento da competitividade. Muito obrigada aos três por se juntarem aqui a nós neste webinar. E, Paulo, passo-te novamente a palavra, então, para conversar com estes ilustres convidados. Obrigado, Andreia. Vou dar aqui o privilégio às senhoras de serem as primeiras a intervir aqui no nosso painel. E a primeira pergunta vem um pouco no seguimento do final da minha apresentação, ou seja, na crise económica e o impacto que teve na organização Mendes Gonçalves. E, portanto, Sofia, a minha pergunta é como é que a situação atual de crise económica derivada desta pandemia impactou a vossa atividade, portanto, ao longo destes últimos meses? Sim. Antes de mais, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite para estar presente aqui, é um prazer. De facto, a situação trazida pela pandemia impactou, obviamente, o nosso negócio. Desde logo, no início, pelas alterações que provocou nas equipas, a necessidade de colocar equipas em teletrabalho e os constrangimentos associados a isso, não é? As pessoas não estavam habituadas a estar nesse registro, não era comum ainda para nós, mas foi um trabalho que conseguimos bem e as equipas reagiram bem, mas que trouxe alguns desafios às reuniões de equipa, à manutenção dos canais de comunicação entre as equipas, e a tecnologia aqui também acho que ajudou muito a todas as empresas. E depois o facto de sermos uma indústria e, portanto, termos uma grande parte da nossa atividade que não é possível colocar em teletrabalho, obviamente, foi um desafio também, pela necessidade de segregar turnos, ter equipas em espelho, de proceder a muito mais momentos de desinfecção globais na fábrica. O facto de sermos uma indústria alimentar e, portanto, felizmente nunca parámos de laborar, mas trouxe-nos muita exigência acrescida nos nossos processos fabris, e trouxe-nos também algumas dificuldades até na nossa cadeia logística, porque o mundo não entrou todo nisto ao mesmo tempo, não é? Portanto, nós tivemos alturas em que era uma incógnita todos os dias se íamos ter as matérias-primas, os materiais de embalagem que precisávamos para continuar a produzir nos dias seguintes, se íamos continuar a conseguir responder. E depois, quando se começou a sentir, quando a restauração fechou, foi um desafio para nós também, não é? Nós somos indústria alimentar, temos felizmente o nosso negócio diversificado, tanto entre nacional e internacional, e também nos canais, entre retalho e canal Horeca, mas sentimos, claro que sim, que sentimos. A procura do canal Horeca passou a praticamente zero, não foi a zero porque o takeaway manteve-se a funcionar, mas foi muito significativo, e isto trouxe-nos vários problemas operacionais, ou vários desafios operacionais. Desde logo, perda de uma fatia de volume de negócios, e depois também uma desadequação de estoques com as inerentes questões de validade e necessidade de adaptação fabril. Eu não sei se ainda nos recordamos todos, mas provavelmente sim, quando tudo começou, produtos de desinfecção esgotaram num instante em todo o lado e toda a gente queria tudo e mais alguma coisa. Nós vendemos molhos e somos muito conhecidos por isso, vendemos vinagre também. E na falta de muitas outras coisas, o vinagre acabou por ter um crescimento exponencial de vendas nessa fase. Isto trouxe-nos um desafio também à fábrica, ao reajustamento do processo produtivo, para conseguirmos ter maior resposta nos segmentos que estavam a crescer, neste caso o vinagre, e lidar com a questão da estocagem e menor produção nos outros. E depois, o risco de liquidez, não é? Que foi logo a curtíssimo prazo, entidades que fecharam e que, portanto, da noite para o dia cessaram pagamentos, e
até reverem os seus planos de tesouraria e não nos deram informação, algumas deram, outras não, e portanto isto também obrigou a empresa a fazer logo um plano financeiro de contingência. E essencialmente é isto, e neste momento, um ano e pouco depois disto, tivemos um processo de aprendizagem muito grande, se já éramos ágeis, acho que estamos mais ágeis ainda a reagir, felizmente, acho que as empresas no geral, não é? Isto foi uma lição para todos nós, de adaptação. Uma história de vida, não é? Acho que foi um processo de adaptação para todos, e é isso. Obrigado, hoje em dia obrigado. estamos mais adaptados a gerir isso. Sim, claro, seguramente que sim. Eu acho que, para além de ficarmos com uma história para contar aos nossos netos, espero que daqui a muitos anos, temos também aqui, se calhar, mais num curto espaço de tempo, uma história para contar a novos colaboradores que não viveram profissionalmente esta realidade. E como se costuma dizer, aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes, não é? Pedro Dias, inspeções automóveis não se conseguem fazer em teletrabalho, não é? Portanto, como é que esta pandemia impactou a vossa atividade? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, em meu nome e da Controlado também. Olha, Paulo, no nosso caso teve duas faces, uma curta e outra longa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós encerramos a nossa atividade durante sensivelmente 2 meses, entre março e maio do ano passado. Ficamos apenas a fazer serviços essenciais, quase nulos. E depois reabrimos em maio. Ora, como as inspeções obrigatórias, como o próprio nome indica, são obrigatórias, o que nos aconteceu foi que nós tivemos que fazer em 7 meses aquilo que devíamos ter feito em 9. Então, o desafio foi reabrir a atividade, como a Sofia dizia bem, com todas aquelas interrogações que nós tínhamos na altura, o álcool gel e as máscaras e a distância, e quantas pessoas podem ser, e entra e não entra. E, portanto, nós tivemos que redesenhar os nossos processos de uma forma muito profunda para conseguir, em primeiro lugar, acolher o afluxo de clientes que foi impressionante, sobretudo naqueles meses logo após a reabertura, junho, julho, até agosto. Tivemos que readaptar os nossos processos para acolher esses clientes e também acolhê-los em segurança, que esse é que era o principal foco de atenção na altura. Fizemos esse redesenho, as nossas equipas, devo dizer, que responderam de uma forma espetacular. Nós temos uma atividade, como vocês sabem, de muito contacto com o cliente, não é? Nós, por exemplo, para fazer uma inspeção de uma forma correta, é imprescindível que entremos dentro das viaturas dos clientes, não é? E desde logo aquilo causava algum desconforto. E então o redesenho dos processos, desinfetar as mãos na hora certa, usar luvas, tirar luvas e a máscara, etc. Enfim, foi muito desafiante. As equipas responderam de uma forma, eu diria, espetacular. E conseguimos transmitir essa confiança para o mercado e essa confiança para os clientes com sucesso. Acompanhou também o setor automóvel, que é um dos nossos principais clientes, nomeadamente nos clientes empresariais, tiveram um percurso relativamente semelhante ao nosso. Ou seja, também encerraram por aqueles meses, depois reabriram, fizeram também o seu trabalho junto dos seus clientes e, portanto, começaram também a ter a procurar-nos mais, de maneira que, em resumo, foram meses de muito trabalho, sempre com um foco muito grande na segurança de clientes e colaboradores. Felizmente não tivemos registro que seja do nosso conhecimento de transmissão de vírus nas nossas instalações, o que é muito relevante para nós. E acabamos por conseguir fazer um ano, enfim, naquela curva que o Paulo apresentava ali no princípio. Nós, felizmente, e agora o verde é a cor da moda, não é? Para quem é sportinguista, mas felizmente ficamos na parte verde daquela curva e o ano acabou por fechar de uma forma
da forma que nós desejávamos. Muito bem, obrigado Pedro pelo seu contributo. E agora lanço aqui o desafio ao Nuno, não é? Que partilhe connosco numa atividade também de grande proximidade e de trabalho externo, não é? Como é que esta pandemia impactou a vossa atividade e que reflexos teve do ponto de vista económico-financeiro? Bom dia a todos. Obrigado, Paulo. Gostaria aqui de agradecer aqui o convite aqui em meu nome e em nome aqui do ISQ para este evento aqui que é organizado aqui pela Câmara do Comércio em conjunto aqui com a Accessor, sobre este tema que é muito relevante aqui para o ISQ, principalmente aqui nesta fase em que nos encontramos de pandemia. Fazendo aqui uma muito breve introdução aqui para percebermos um bocadinho a resposta aqui a esta questão, o ISQ é uma entidade que presta serviços e que vende essencialmente horas homem. Pelo que a presença física aqui dos nossos colaboradores nas instalações e nas casas das pessoas é, na maioria dos casos, um imperativo que não podemos contornar para desenvolver a nossa atividade. Esta característica, na realidade, tem aqui algo que nos leva a não poder fazer o trabalho de uma forma remota, não somos como uma consultora, não somos como uma empresa pura de IT, temos de ter aqui a pessoa, na realidade, nas instalações para fazer as inspeções, para fazer determinados tipos de serviços. Pelo que aqui o teletrabalho não se aplica, a não ser em casos mesmo muito pontuais ou eventualmente, essencialmente, em tarefas administrativas ou similares. Por outro lado, também aqui o corte das fronteiras afetou-nos aqui consideravelmente, dado que somos uma entidade com uma forte componente de exportação de serviços, pelo que ficamos muito limitados aqui, o nosso raio de ação, ficamos apenas com o mercado nacional e mesmo assim fechado, como todos sabemos, durante bastante tempo. Ainda assim, aqui o ISQ reinventou-se, digamos que alteramos diversas metodologias de trabalho sempre possível, embora tenhamos aqui muitas atividades que são mais estanques e que não podemos fazer grandes invenções, como são os casos das inspeções obrigatórias, tal e qual como o Pedro há bocadinho também referiu, no caso deles. Por outro lado, tentámos aqui, no fundo, motivar os nossos colaboradores para que no terreno encarassem, no fundo, estas adversidades todas com que se irão deparando no dia-a-dia e para poderem continuar a trabalhar. E, no fundo, podemos dizer até que durante o ano de 2020 e precisamente agora no princípio de 2021, que os principais destaques aqui, no fundo, são a capacidade de adaptação dos nossos colaboradores, da resiliência, inclusivamente da inovação que demonstramos quando lançámos aqui um conjunto de serviços que foram lançados precisamente de acordo com as necessidades que a pandemia nos foi trazendo, sendo que nestes serviços e nesta inovação que foi feita, queria destacar aqui meia dúzia de serviços, como é o caso, por exemplo, do Covid Out, em que nos permite aqui termos as empresas a regressar de uma forma segura e termos aqui medidas de segurança que permitam desenrolar a sua atividade em segurança. Os ensaios àquelas máscaras que todos os dias nós temos, destas máscaras comunitárias, de acordo com a acreditação do IPAC, muitas delas são aqui atestadas pelo ISQ. Os serviços de avaliação de diversos dispositivos médicos e equipamentos de EPIs de proteção industrial. Depois aqui um projeto muito sui generis também tivemos a nível internacional com o CERN, que é o maior laboratório de física de partículas do mundo, em que uma semi-máscara que eles fizeram filtrante, o ISQ teve nesse desenvolvimento. Depois também aqui uns ensaios que fizemos aqui ao primeiro ventilador 100% português, e por fim agora aqui mais recentemente estamos aqui a fazer a calibração e a monitorização da temperatura das câmaras que estão a guardar as vacinas que todos nós estamos aqui hoje em dia a tomar. No fundo, este conjunto de atividades e desenvolvimento e de adaptação a esta nova realidade permitiu aqui ao ISQ, na realidade, fechar o ano com um resultado positivo, que acho que nos apraz bastante. Sim, acabaram por transformar aqui a situação numa oportunidade também, não é? Claro. E, portanto, e tirar o proveito dela. Claro. Muito bem. Sofia, como é que evoluiu o risco de crédito associado à vossa carteira de clientes e como é que enfrentaram? Há pouco disse que
de repente, determinados canais de venda, simplesmente ao fechar a porta, esqueceram-se de carregar no botão para fazer os pagamentos, não é? E, portanto, deixaram de pagar, muitos deles sem aviso prévio, não é? Como é que, de alguma maneira, enfrentaram esta dificuldade de contacto, o aumento da mora e, portanto, como é que isto foi gerido no dia-a-dia? Sim, tocou um ponto muito importante e que às vezes nós normalmente não nos focamos tanto nisso, sabemos que o risco evoluiu e que encontramos formas de lidar com ele, mas a questão da dificuldade de contacto, porque de repente muitas empresas tinham as equipas administrativas em teletrabalho e era mais difícil conseguir chegar à fala e perguntar, olha, porque é que o pagamento não caiu, porque é que não recebemos nesta data, o que é que se passa, algum problema com a fatura, e portanto no imediato, sim, nós sentimos ali alguma dificuldade. Nós colocámos em marcha um plano nas 2 semanas iniciais, aliás, logo antes da declaração do estado de emergência, de muito foco em cobranças, contactar toda a gente, tentar receber o máximo possível. E o Paulo sabe também, nós estávamos a implementar a Accessor na altura, ainda não tínhamos, e pedimos urgência nessa implementação, precisamente porque valorizamos muito a questão do modelo de risco adaptado a nós. Não há nada como termos algo com capacidade preditiva e os pressupostos daquilo que é o nosso negócio. Para quê? Para não perdermos tempo com o que não nos interessa, que sabemos que é normal do negócio que esteja assim, mas para conseguirmos rapidamente agir sobre aquilo que sai fora do nosso padrão normal. E por isso foi um dos pontos muito importantes para nós para lidarmos com esta evolução do risco, acelerar essa implementação e ter essa informação. Porque de repente vimos numa situação de às vezes não conseguíamos chegar ao contacto com as empresas e aqui felizmente a grande maioria dos nossos clientes acabou por lidar também bem com isto e através também dos colegas da equipa comercial nós conseguimos sempre ir gerindo esta situação. Mas também conseguimos ter informação financeira mais atual, porque de repente estávamos em março, ainda nem as contas de 2019 estavam publicadas e mesmo essas, ainda que estivessem, já não serviam para nada, não é? Porque já não nos diziam nada. Por isso, isso foi uma dificuldade grande. Depois, também, uma das coisas que fizemos de imediato, nós não tínhamos, a Mendes Gonçalves, historicamente, é prudente na política de concessão de crédito e não tem um histórico de incobráveis alto. Contratámos também um seguro de crédito na altura e foi a forma de lidarmos com esta evolução do risco. Hoje em dia, e já com um ano disto e a utilizar a Accessor já há algum tempo, que foi uma grande ajuda nesta fase. Como é que vamos lidando? Hoje em dia temos mais desafios, porque já tivemos períodos de fechar empresas, de abrir, de retoma, vamos fornecer, como é que elas estão, têm capacidade de pagar, não têm? Por isso continuamos nesta gestão. Muito bem, obrigado, Sofia. Pedro Dias, eu quando vou fazer inspeções ao meu carro, pago logo antes da inspeção, não é? Mas os vossos clientes empresariais... E é assim que deve ser. Isso era ideal que todos fossem assim, mas os vossos clientes empresariais, portanto, têm crédito e, portanto, existe algum risco associado e há pouco falou-nos também de que os vossos clientes empresariais seguiram um pouco o modelo de lockdown que a Control Auto também seguiu, não é? Mas, de qualquer maneira, deve ter havido aqui alguns desafios associados ao risco de crédito aos clientes da empresa da Control Auto. Sim, Paulo, é um facto que isso aconteceu. Eu devo dizer, antes da parte do crédito, que há pouco não referi, mas o desafio dos meios de pagamento também foi muito importante naquela altura. Portanto, tivemos que rapidamente implementar as metodologias e o contactless e todas essas coisas para evitar os contactos. Mas, relativamente à pergunta que me faz, sim, é um facto. Nós, felizmente, nós não temos uma grande percentagem da nossa faturação a crédito. Há muita gente, a maioria é como o Paulo, chega lá e paga na hora, e isso dá-nos aqui um fogo muito, muito importante. No entanto, temos muitas empresas com crédito e temos uma dificuldade, enfim,
uma característica, não diria uma dificuldade relativamente especial, que é, uma vez que a nossa transação média é relativamente baixa, nós temos uma transação média à volta dos 30 euros, que é o valor de uma inspeção, o que isso gera é muitos movimentos, não especialmente faturas maiores, mas gera muitos movimentos e, portanto, gera uma necessidade de controle mais fino, não é? E uma carga administrativa maior. E, portanto, desse ponto de vista, a criação dos fluxos de monitorização das dívidas, os ciclos de cobrança, toda essa estruturação que o Accessor nos veio trazer, têm sido muito importantes. E têm sido muito importantes porque, e se calhar dando aqui uma perspectiva um pouco diferente da que a Sofia deu, porque nós também vemos esta fase como uma oportunidade, não é? Nós, felizmente, somos uma empresa financeiramente sólida e a concessão de crédito monitorizado, controlado, bem gerido, baseado em modelos preditivos, tudo isso. Mas a concessão de crédito é uma vantagem competitiva para nós. Os nossos clientes pedem, o mercado pede isso, e nós temos, inclusive, nos últimos meses, aumentado a carteira de clientes a crédito da Control Auto, porque isso dá, torno a dizer, não estamos a falar de grandes volumes individualmente, não é? Porque a transação é curta, mas dá algum folga aos nossos clientes, mas dá, sobretudo, vantagens operacionais, vantagens competitivas operacionais muito grandes, não é? Acaba por ser um argumento comercial, não é? Também, é um argumento comercial e de fidelização dos clientes. E de fidelização, o que claro. para nós é fundamental. Como digo, com uma monitorização forte. Depois nós estamos distribuídos pelo país, do Minho ao Algarve, e, portanto, também as regiões têm aqui algumas nuances. Há regiões onde temos umas percentagens de faturação a crédito bastante maiores que outras, mas nós, até agora, nós estamos a ver a concessão de crédito como uma vantagem competitiva e de fidelização dos nossos clientes empresariais. Muito bem, obrigado, Pedro. Nuno, no caso do ISQ, houve uma evolução no risco de crédito associado à vossa carteira de clientes nestes meses? Sim, Paulo, sim. Embora aqui o ISQ tem aqui uma característica um bocadinho sui generis, ou seja, uma parte aqui da componente da nossa carteira de clientes, em que o volume de negócios é muito grande, é composto aqui por uma grande parte das empresas que compõem o nosso PSI 20, pelo que são empresas bastante robustas e com os quais a nossa preocupação sobre risco de crédito é diminuta. Pode acontecer, mas será muito mais difícil acontecer numa empresa dessas do que propriamente depois nas outras. Será mais uns atrasos, não é? Exatamente. Temos, no entanto, aqui uma outra fatia, essencialmente ligada com o nosso negócio de commodities, em que o cliente são empresas, na realidade, muito mais pequenas e que são potenciais alvos de incumprimento. Agravados agora neste caso da situação de pandemia, sendo que, inclusivamente, o contacto com o cliente acontece com mais dificuldade e o incremento da mora tem tendência sempre a acontecer. Fizemos aqui, através das ferramentas que temos, que neste caso é a Accessor, uma análise da evolução do risco de crédito, sempre sendo que percebemos, na realidade, que o risco de crédito aumentou consideravelmente o ano passado, no início da pandemia, tendo ali o pico no início de junho, depois voltou a cair novamente, e depois, quando houve novo confinamento no final do ano, voltou outra vez para níveis superiores àqueles que tínhamos verificado. Isso implicou aqui que nós tivéssemos aqui de ter aqui um maior controle face a este clima no fundo, de incertezas que vivemos, e ter aqui uma análise e digamos, muito mais detalhada, e obrigando aqui um acompanhamento diário e o mais automático possível. O ISQ tem normalmente um saldo permanente de clientes em dívida superior a 6 mil clientes, e esta situação, no fundo, torna aqui quase incomportável fazermos aqui digamos, um controle manual. Por isso temos de ter aqui, recorrer a meios tecnológicos mais avançados
para que as situações sejam mais automáticas possíveis. No caso do ISQ, depois de procurarmos a nossa escolha recaiu sobre, no fundo, a plataforma aqui da Accessor, que nos tem ajudado bastante, com uma parametrização que foi feita por nós, permite-nos aqui ter aqui um acompanhamento da nossa carteira e uma monitorização da mesma aqui em tempo praticamente real, e, no fundo, agir em detrimento de reagir. E, como sabemos, na maior parte dos casos, no fundo, esta é a diferença, muitas vezes, entre o sucesso e o insucesso depois do final na cobrança. E temos nos dado bem com esta solução. Ok, muito bem. Muito obrigado, Nuno. Falámos aqui de tecnologia. A tecnologia foi algo que disparou as vendas de produtos tecnológicos com o teletrabalho, não é? Portanto, os portáteis esgotaram, os sistemas de videoconferência esgotaram. Não foi só as bicicletas e as passadeiras, não é? Para ter em casa, quando começou tudo a confinar. Esta situação também serviu de catalisador para que as empresas pudessem acelerar a sua digitalização, não é? Pegando aqui um pouco neste tema, em que medida é que a tecnologia também vos ajudou a enfrentar este cenário de incerteza e esta nova realidade. E, Sofia, lanço a pergunta novamente para si. Eu sou sempre a primeira. Ajudou-nos imenso, não é? Desde logo o que o Paulo referiu já... na interação das equipas quando tudo começou e ao longo deste período, para nos mantermos próximos das pessoas, no suporte à comunicação e ao trabalho, porque no nosso caso, por exemplo, nós já temos muitos processos digitais e mesmo na área financeira já temos muita parte da nossa contabilidade em arquivo digital, mas não temos a totalidade e, portanto, há alguns processos que ainda têm necessidade de papel e que ainda têm necessidade de parte física. E a tecnologia ajudou-nos, na altura, o nosso IT montou-nos algumas ferramentas de suporte a que quem estava em casa conseguisse gerir com quem estava presencial estes desafios. E depois, mais uma vez, no suporte à parte de tesouraria, não é? Da gestão da cobrança, da análise do risco, é a plataforma digital que estamos a usar, que é a Accessor, e algumas das ferramentas que já tínhamos implementadas e que a Accessor também tem disponíveis, nomeadamente a automatização dos processos de cobrança. O Nuno há pouco falava no agir, que é muitas vezes a diferença, e o nós conseguirmos ter de forma automática, despoltar a informação de isto vai vencer no dia tal, confirme-nos se está tudo bem com a fatura, se não tiver, ou seja, conseguirmos ter de forma automática, antecipar para toda a nossa carteira de clientes, adequado ao que é cada realidade, não é? Cada canal, cada tempo de pagamento, foi uma ajuda muito grande. E depois a digitalização no tratamento de grandes volumes de dados, que nos permite ter informação, não é? Ter informação muito tempestiva do que é a realidade dos nossos clientes. Isto tudo conjugado com o lado humano das nossas equipas manterem o contacto, está aberto, não está, vai abrir para a semana, porque tem tudo que se conjugar no negócio, não é? Não é só a parte da cobrança. As encomendas e a gestão disso também é um grande desafio. Por isso, acho que a tecnologia foi, sem dúvida, um suporte fundamental, tem sido e é, a tudo isto, e foi acelerado pela pandemia a implementarmos algumas coisas ligado à parte humana de manter o contacto com os clientes. Obrigado, Sofia. Pedro, e a tecnologia na Control Auto teve uma aceleração no processo de digitalização da empresa nestes últimos tempos? Sim, eu acho que é transversal a toda a sociedade e a todos os setores, não é? No nosso caso, nós já estávamos a fazer esse caminho, já tínhamos os nossos sistemas baseados em cloud, já tínhamos o arquivo digital, já tínhamos implementado a faturação eletrónica para uma série de entidades. Portanto, já vínhamos a trilhar esse caminho, mas é evidente que depois toda esta situação propiciou e alavancou uma digitalização de uma forma mais rápida. E também, do ponto de vista dos nossos clientes, mais uma vez, eu refiro, nós temos um volume muito grande de clientes, não é?
e também do ponto de vista dos clientes. Tivemos que nos adaptar a isso. Aumentamos consideravelmente o número de marcações, marcações online, todas essas plataformas foram muito importantes para conseguirmos responder aos desafios, e é um caminho, no fundo, é um caminho sem retorno, não é? Estamos aqui a acelerar, andar a passos largos. O inevitável, não é? O inevitável, exatamente. Ok, muito bem. Nuno, no caso do ISQ, presumo também que a tecnologia teve aqui um papel fundamental, não é? Na digitalização dos vossos processos, na mobilidade das equipas e comunicação entre departamentos. Sim, sem dúvida, Paulo. Nem poderia deixar de ser, não é? E esse que, como sendo aqui a maior infraestrutura tecnológica do país, não queríamos ficar aqui agarrados aqui ao ditado em casa de Ferreiro Espeto de Pau, não é? Por isso acabamos por ter aqui um desenvolvimento muito grande aqui na nossa área financeira e nomeadamente aqui nesta vertente aqui do controle de crédito, e tal e qual como o Pedro diz também, no ISQ já temos feito isso ao longo, um percurso que temos feito ao longo dos anos, temos a faturação eletrónica também, temos já o QR Code nas nossas faturas, temos muitos desenvolvimentos nesta área, e aqui em particular na parte do controle de crédito, o desenvolvimento tecnológico permitiu-nos aqui ter aqui menos situações de contencioso e, no fundo, menos situações de incobrável. Isto por termos aqui um desenvolvimento e temos aqui uma ação em vez de tal reação. Nós no passado tínhamos aqui uma solução de controle de crédito um bocado artesanal, com um modelo aqui muito fixo e estático, que nos permitia apenas reagir às adversidades. Depois, após consulta aqui ao mercado, a solução que encontramos foi na realidade da Accessor, que incorporámos diretamente no nosso modelo de negócio. E embora nessa altura, quando incorporámos aqui a plataforma da Accessor, achámos que o avanço já foi considerável e foi um passo bastante em frente, mas mesmo assim precisávamos de mais, pretendíamos ter aqui mais dinamismo. Então ligámos aqui a plataforma da Accessor ao nosso CRM, o que implica aqui uma dinâmica e um dinamismo e um automatismo na análise de crédito muito maior, desde a fase da consulta até a ajuda na elaboração de propostas e depois a consequente decisão sobre a concessão ou não de crédito, e isto tudo caso a caso. Esta solução também nos permite aqui monitorizar aqui a carteira em tempo real, dar-nos aqui os alertas que necessitamos, e no fundo até em casos extremos aqui o nosso gabinete jurídico acabar por poder ter a informação atempadamente e muito cedo, e permitir-nos aqui, no fundo, colocar aqui algumas ações em termos judiciais e termos maior sucesso, muitas vezes porque somos primeiros a chegar, e normalmente o primeiro a chegar é aquele que na realidade é o que vai ser servido, entre aspas. Por fim, também pegando aqui um bocadinho aqui nas palavras que já foram ditas, a nível de otimização de cobranças também é um processo que na realidade foi otimizado, que faz com que o cobrador no fundo acabe por ficar com muito mais liberto para fazer trabalho incisivo sobre determinadas situações, e libertou aqui no fundo de tarefas muito corriqueiras e sem valor acrescentado, e que permite aqui ter aqui um maior sucesso na cobrança. Basicamente é isto. Ok, muito obrigado, Nuno. Bem, e para terminar vou pegar aqui no tema da retoma, não é? Portanto, falando aqui com cada um de vocês e perguntando, e começando novamente pela Sofia, que projeções é que faz para o vosso setor, que projeções para o segundo semestre e também que desafios, não é? Que desafios é que traz à vossa empresa esta retoma de atividade? Sim, nós temos uma visão positiva do que será o resto do ano. Ele começou com o confinamento, mas neste momento temos as coisas encaminhadas para que as atividades retomem, e por isso estamos positivos quanto ao resto do ano. E já estamos a sentir, com a abertura da restauração, as oportunidades a surgir. E aqui, como é que nós lidamos com isto? É ver como uma oportunidade. Eu penso que foi o Pedro que há pouco referiu
que o facto de terem uma estrutura financeira sólida é uma oportunidade neste momento para concederem crédito às empresas que necessitam, ou seja, é um fator preferencial muitas vezes. E nós vemos da mesma forma, nós queremos estar com os nossos clientes sempre nesta fase. Claro que temos receio, não é? As empresas estiveram fechadas há alguns meses, às vezes são estruturas que podem não ter tanta solidez financeira. Nós queremos estar ao lado deles, queremos suportar isto, temos uma estrutura financeira sólida que nos permite isso, mas temos que gerir o risco. As próprias seguradoras, neste momento, são muito cautelosas também com os seus modelos de risco e, portanto, esta é uma gestão, e eu acho que aqui a Accessor, a informação que nós conseguimos ter com o modelo da Accessor, com a plataforma, aqui para nós que já tínhamos muito do processo de segurança digital e tudo, é que tem sido uma evolução muito grande. Porque mesmo na gestão com as seguradoras é uma ajuda, eu consigo ter informação para negociar quando me reduzem um plafond, por exemplo. E quando não conseguimos de todo ter cobertura da seguradora, temos informação que nos permite perceber, ok, arriscamos, não arriscamos, arriscamos com determinadas condições, não é? Com determinadas condições, é isso. Conseguimos perceber a informação, ter informação, analisá-la e não estar cegos a tomar essa decisão. E aqui tem sido uma vantagem muito grande, sem dúvida. É essencial para aproveitarmos as oportunidades que surgem neste momento. Porque há uma grande incógnita nesta retoma, não é? Que é quem é que conseguiu chegar até aqui com estrutura financeira para a retoma. Ok, sim. Eu há poucos dias, um distribuidor também de produtos alimentares comentava comigo que o mercado, esta era palavras dele, estava muito baralhado. Ele não percebia. Está muito era muito esquisito, muito baralhado, e que ele dizia quem sempre foi de confiança parece que agora já não é, quem sempre teve dinheiro agora já não tem, e portanto estava com muitas dúvidas na altura de fazer negócio, não é? Porque principalmente o canal Horeca, que foi seriamente afetado, muitas empresas fecharam, não é? Muitas empresas ainda continuam fechadas, algumas vão ter que abrir, algumas vão abrir com outro nome, com outra forma jurídica, com novas pessoas, e portanto aquilo que era conhecido até há um ano atrás, hoje é o perfeito desconhecido, não é? Sim. O mercado está esquisito. Está esquisito, mas e existe a necessidade das empresas, porque elas estão fragilizadas financeiramente, de recorrer ao crédito comercial, ou seja, as ajudas estão a acabar, ou já acabaram, ou vão acabar, e portanto as empresas vão ter necessidade de financiar nos seus fornecedores para poderem ter produto para abrir a atividade novamente, porque elas vão ter que fazer reforços de stocks, não é? No caso da Control Auto, Pedro, não há aqui stocks. Agora, eu penso que também a Control Auto beneficiou em parte das vendas de automóveis novos ter sido um dos setores mais afetados, e o envelhecimento do parque automóvel também trouxe, se calhar, mais negócio para as inspeções, não? Paulo, essa é sempre digamos, é uma matemática fácil que as pessoas fazem relativamente às inspeções, que tem alguma aderência, mas o que nós nunca sabemos é em que medida é que a crise faz parar as viaturas, em que medida é que o desemprego faz parar as viaturas. Também, sem dúvida, claro. Exatamente, em que medida é que as pessoas não têm dinheiro para fazer as suas reparações. Enfim, o nosso mercado, em termos de parque automóvel, é estável e tem estado estável nos últimos anos e, portanto, o nosso foco é nos clientes e no ganho de cota de mercado, tratá-los bem, e para isso eu faço minhas as palavras da Sofia, que ela disse muito bem. Para isso nós temos que cá estar sólidos, não é? E ajudar quem tiver essa necessidade, não é? Forças para continuar. Mas há um aspecto, apesar de tudo, que eu acho que deve ser referido, e isto coloca-se na gestão do risco de crédito como noutras atividades da empresa, é que o que eu sinto é que este último ano, o ano da pandemia, foi um ano de grande aprendizagem.
e as empresas aprenderam muito, as equipas aprenderam muito, tiveram uma grande capacidade de adaptação e, portanto, toda a gente, eu acho que está mais desperta para todas estas problemáticas que fomos falando aqui, não é? E essa aprendizagem, essa maior preparação das equipas, maior digitalização, os processos mais afinados, esta capacidade que hoje temos de, em todo o lado, estar online e em cima dos acontecimentos. Quem se preparou teve necessidade de criar KPIs, indicadores de gestão muito finos, não é? E, portanto, eu acho que a generalidade das empresas acaba por estar mais preparada para o que aí vem e nós temos de estar otimistas. Nós, 1 ano e tal depois da crise, não podemos aqui ter um discurso. Eu estou otimista que o caminho é para a frente, não é? Que venham as vacinas e que venham os comprimidos e que o caminho é para a frente e Exatamente. tudo virá. Sim, eu acho que sim. Nesta fase é preciso otimismo, não é? É preciso otimismo, como é evidente. É preciso otimismo porque não vale a pena estar a olhar para trás, não é? Portanto, o caminho faz para a frente. No caso do ISQ, que projeções é que fazem para o segundo semestre deste ano relativamente ao vosso negócio e que desafios é que contam a enfrentar? Assim, eu também, tal como o Pedro e como a Sofia, também estamos aqui otimistas que o segundo semestre está de retoma e naturalmente de retoma. Tenho aqui alguma apreensão por uma situação, porque nós, na realidade, o Estado concedeu moratórias à generalidade das empresas, em que, no fundo, para mim, foi a medida mais assertiva e mais realmente de apoio às empresas, porque permitiu aqui, nos longos períodos em que a ausência de receitas não ficassem totalmente desequilibradas as tesourarias e, no fundo, acabar por ter de fechar, por causa de pagamentos que teriam de fazer à banca e etc. Mas depois, findo este prazo, vejo aqui com alguma preocupação esta situação em que vão voltar outra vez os encargos com os empréstimos que todas as empresas têm em cima. Neste caso aqui, acho que faz com que nós, para alavancar aqui a nossa atividade, teremos de ter aqui alguma preocupação nesse aspecto. E por isso aí eu acho que nós essencialmente precisamos aqui de ter em atenção 3 situações. Uma delas tem a ver onde é que está o risco, depois qual é que é a saúde financeira da nossa carteira dos clientes e, por fim, uma outra situação também é onde é que estão as empresas que têm um alto nível de solvabilidade e em que, na realidade, têm uma estrutura financeira sólida, tal e qual como o Pedro e a Sofia indicaram, para que possamos, no fundo, canalizar os nossos esforços comerciais para essas situações. Ao nível do risco, nós acho que teremos de ser, na realidade, mais criteriosos na concessão do crédito, tentando não perder, no fundo, clientes nem da carteira, nem novos clientes. Temos de ter aqui um binómio nessa situação, que, no fundo, não tenhamos situações que nos vão comer as margens ou que, eventualmente, até no limite nos impeçam de continuar a nossa atividade. A nível da saúde financeira da nossa carteira de clientes, com a Accessor, conseguimos ter aqui uma monitorização da mesma e, especialmente naqueles projetos de médio e longo prazo, tentar aqui ter aqui uma perspectiva de qual será a saúde dos nossos clientes, para que nos casos em que os contratos nos permitam, podemos ter aqui uma forma de atuar ligeiramente diferente no caso de as coisas não correrem tão bem para o lado dos nossos clientes, ou pelo menos termos aqui uma moeda de troca para lhes poder dar. E, por fim, é o que eu já disse também anteriormente, ou seja, aqueles clientes em que o limite de crédito e em que o risco seja, na realidade, um risco mais reduzido, será para esses que nós deveremos de canalizar e serão essa a nossa oportunidade de negócio, de exploração, para conseguir crescer com o menor risco possível. Essencialmente é isso. Okay. Muito obrigado, Nuno. Obrigado a todos pela vossa presença. Passo agora a palavra à Andreia, porque não sei se temos perguntas para nós, não é? Portanto, perguntas Sim, para serem colocadas.
Exatamente, aproveitando aqui a vossa presença, então temos aqui uma pergunta da Cátia Moura, que é a seguinte, e penso que é para todos, se conseguem estimar qual a percentagem de recuperação de cobranças que tiveram após a implementação desta ferramenta de gestão de risco de crédito face à situação anterior? Eu não sei se alguém quer responder. Eu posso responder de uma maneira genérica, não é? Portanto, não particular, mas não sei se alguém Paulo, pode partilhar. Eu posso partilhar aqui a nossa experiência, se não se importarem. Eu acho que aqui a questão digamos que a recuperação de cobranças acho que não é o ponto essencial. Eu acho que o ponto essencial aqui na Accessor, sendo um modelo preditivo, é aquilo que na realidade não aconteceu ou aconteceu de uma forma diferente. No caso do ISQ, nós temos aqui um workflow montado por trás destas aprovações de propostas e eu posso dizer que a nível do ISQ me chegam aproximadamente 20 propostas por dia que são chumbadas pela Accessor. E aí conseguimos ter aqui, no fundo, uma decisão se devemos ou não conceder crédito. Nestas situações, no nosso modelo anterior, baseado em relatórios, conforme já aqui alguns dissemos, de 2019 e etc., provavelmente essas situações iriam passar, e enquanto aqui na Accessor leva-nos aqui a que possamos tomar aqui uma decisão e, no fundo, minimizar o risco de crédito, e acho que essencialmente esta é a mais-valia que temos em cima da mesa. Ou seja, no vosso caso, neste caso, estão a trabalhar antecipadamente a uma situação depois em que seja necessário, então, já, digamos, fazer um esforço adicional na questão da recuperação de cobranças, não é? Tentando minimizar mais esta situação. Paulo, não sei se quer complementar. Sim, apenas dizer que, como nós atuamos em todo o processo order to cash, o grande impacto é no final, portanto, é na ação de cobrança. E nós, quando entregamos os projetos, fazemos sempre um exercício daquilo que é a redução do prazo médio de recebimento respectável, portanto, ao final do primeiro ano, não é? E cada caso é um caso, não é? Portanto, ou seja, depende muito do negócio, depende muito da gestão até então que a empresa fazia. Há casos que se consegue reduzir muito a recuperação das cobranças e, portanto, há outros que é menos visível e que se atua mais preventivamente. E, portanto, cada caso é sempre um caso. Ok, obrigada aos dois. Então, agora o Miguel Matos questiona se a Accessor consegue o mesmo nível de resultados na prevenção de crédito para empresários em nome individual, NI, como para pessoas coletivas. Não por uma razão muito simples. Os NIs não prestam contas, a informação disponível é muito menor, portanto, nós tratamos do crédito B2B e, portanto, a riqueza que existe de informação disponível numa empresa é completamente diferente da do NI. E, portanto, o nível de assertividade e de previsibilidade tem que forçosamente ser distinto. Claro. Obrigada, Paulo. Temos aqui ainda mais duas questões. Atualmente, e devido ao contexto em que vivemos, há mais empresas a procurar e a recorrer a soluções para a gestão do risco de crédito? Bem, penso que será dirigido para mim também, não é? Penso que sim. Sim, principalmente nestes primeiros meses do ano. E isto porquê? Porque as empresas efetivamente estão a verificar duas realidades. Primeiro, que o mercado que conheciam até então não o conhecem. Depois, as ferramentas que tinham de suporte à sua decisão são irrelevantes, não têm valor adicional. Como o Nuno falou há pouco, o fim das moratórias vai trazer muita incerteza e, portanto, vai trazer seguramente algum incumprimento que as empresas ainda não começaram a sentir, mas que vai ser inevitável. E, portanto, existe, neste momento, estamos a sentir mais apetência das empresas procurar soluções como a nossa, portanto, e quererem que elas sejam implementadas o mais rapidamente possível para suportar aquilo que é a sua retoma da atividade, a sua retoma comercial, com o risco associado, não é? De conceder, assumir risco próprio e conceder crédito comercial. Como foi o caso da Mendes Gonçalves, não é? Que a Sofia há pouco referia que houve, sentiram essa necessidade de implementação mais rápida deste tipo de solução, não é? Para vos ajudar a fazer este percurso agora, não é?
Sim, para ter informação, não é? Para conseguir gerir o risco, essencialmente. Claro. Eu creio que vários de vocês referiram há pouco que existe um aumento da morosidade em termos dos pagamentos. Perguntam aqui se aumentou, em que medida e se existe alguma predominância em que setores. Neste caso, talvez o Paulo também possa ajudar um bocadinho com a sua visão mais abrangente dos vários clientes que tem. Sim, sentimos muito naqueles setores mais afetados pela crise, não é? Portanto, principalmente o canal Horeca, portanto, e os fornecedores desse canal, foi aqueles que sentimos que tiveram um aumento da mora, não é? Portanto, canais que simplesmente fecharam, não é? Fecharam, não é só a dificuldade de contacto que estes fornecedores tiveram com estes canais, mas também porque cancelaram todos aquilo que eram os seus planos de pagamentos. E, portanto, do ponto de vista setorial, houve um aumento da mora, aliás, como os números que nós partilhamos, que eu partilhei na minha apresentação, refletem, mas também, portanto, nos canais mais afetados e que tiveram a sua atividade parada durante um largo período, foram aqueles onde a mora mais aumentou, mas se calhar aqui a Sofia poderá confirmar aquilo que eu estou a dizer, não é? Uhum. Sim, foi essencialmente na Horeca que nós sentimos, e o nosso prazo médio de recebimentos aumentou durante o ano de 2020. Nós não tivemos tantos incidentes, conseguimos ir gerindo bem a situação, também precisamente pela informação que tínhamos, mas de facto o Horeca, as empresas estiveram fechadas durante meses, não é? Portanto, claramente canalizaram a tesouraria que tinham para as obrigações mais imediatas de salários que tinham que fazer face. E aí sim, sentimos muita morosidade. Claro. Nuno, do seu lado, e uma vez que o ESG trabalha também com um portfólio muito alargado de empresas, houve assim alguns setores de atividade em particular que sentiu este aumento de morosidade? Sim, não, felizmente, como eu disse há bocadinho, o nosso volume de negócios centra-se muito aqui nas empresas que têm uma dimensão bastante grande, mas no caso aqui do ISQ, essencialmente no setor da construção, foi um dos setores que nós sentimos aqui alguma dificuldade em cumprir com os prazos estabelecidos, e tudo, como é óbvio, tudo o que é ligado ao turismo. Tudo o que é ligado ao turismo caiu abruptamente, pelo que não conseguem dar a resposta necessária aos seus compromissos financeiros. E, essencialmente, são esses dois setores nos quais nós sentimos aqui mais alguma dificuldade e em que a morosidade, na realidade aumentou. Uhum. É realmente estranho, até porque a construção civil foi um setor que não parou, não é? Eles estiveram sempre a funcionar, mas pronto. Temos aqui mais uma questão e se calhar fechávamos com esta, se concordarem. O Miguel Matos pergunta se a análise de risco feita pela Accessor é efetuada fatura a fatura e se existem montantes mínimos de transação para uma avaliação do risco. Não sei se algum dos convidados quer responder. Ela é feita não antes da fatura estar feita, é feita encomenda a encomenda, não é? Portanto, cada operação, cada encomenda pode ser submetida a uma análise de risco. E, portanto, damos 3 indicadores. O indicador de limite de crédito, que é um indicador que nos diz qual a nossa exposição do momento que devemos ter com aquela empresa, portanto, e se essa fatura ou essa encomenda ultrapassa esse limite de crédito, e a probabilidade de default, portanto, a PD, que é o risco de incumprimento imediato, ou seja, qual a probabilidade de aquele cliente não pagar aquela encomenda ou aquela fatura que está a ser feita. E, portanto, isso é do momento. Não existe montantes mínimos de transação para uma avaliação do risco. Não sei se mais alguém quer complementar antes de fecharmos aqui este webinar. Bem, não havendo se calhar aqui mais nada a cantar, temos aqui apenas um comentário da Pecan Jewelry a agradecer muito à CCP e a todos vocês por este webinar e a desejar-vos um excelente dia. Resta-me também agradecer ao Paulo, à Sofia, ao Nuno e ao Pedro esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Penso que foi bastante interessante e que
com certeza levou as empresas e a nossa audiência a refletir sobre este tema e, eventualmente, a tentar perceber de que forma pode contornar estas situações de morosidade, de avaliação de crédito por parte dos seus parceiros, fornecedores, etc. Acho que foi muito útil, tenho a certeza que a audiência também gostou. Muito obrigada mais uma vez aos 4 por se juntarem a mim neste webinar e espero vê-los em breve, quem sabe pessoalmente. Não é? Já estamos todos um pouco cansados destes encontros virtuais. Acho que vai saber bem quando nos encontramos pessoalmente. Muito obrigada e resto de um bom dia para todos vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Bom dia.